Olá a todos os entusiastas do Kung Fu, da nossa tão querida e amada arte marcial chinesa Kung Fu. Esse aqui é o Kung Fu em Foco e, como sempre, recebendo convidados de grande garbo e elegância e dividindo o palco comigo, como sempre, Shifu Luciano, Shifu Bruno Barros, não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Boa tarde, fanáticos do mundo do Kung Fu. Os nossos Kung Fuistas, como chamamos. Hoje nós temos uma entrevista aqui, né? Dificilmente a gente tem buscado aí maior, como vamos dizer, explorar não só os homens, né? Porque são poucas as mulheres de expressão no mundo marcial, né? E a gente hoje tem uma mulher novamente aqui. Gostaríamos que vocês nos indicassem mais. Sempre estou pedindo, né? Vamos indicar mais, gente. Vamos indicar mais pessoas. Às vezes vocês conhecem pessoas que nós não conhecemos. Vamos trazer essa outra visão, esse outro lado. Mas eu vou deixar o Bruno apresentar, porque é uma pessoa muito especial e bem diferente, com um trabalho que vocês vão gostar. Não é isso, Bruno? Verdade, eu acho que a nossa entrevistada de hoje tem muito a agregar a todos aqueles que trabalham com a arte marcial na sua fala, né, na sua expertise. Né? E é por isso que é um prazer, né, receber e apresentar hoje aqui a Vanise Almeida, que é fisioterapeuta, psicomotricista e mestre em hospitalidade, pesquisadora das artes da paz e criadora do programa IMC, que é Inteligência Marcial para Crianças, da Moya Wing Chun Martial Intelligence. Vanise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruno, Luciano, Felipe. Agradeço demais o convite. É uma alegria para mim falar desse tema de arte marcial, de crianças, do feminino, né, nas artes marciais, da arte da paz. Vamos embora, vai ser um prazer conversar com vocês. Pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo e vai estar acontecendo por aqui. E eu já quero, de antemão, fico muito feliz por uma fisioterapeuta que é uma co-irmã da minha atividade de educação física, estando aqui. E já peço licença a Bruno e Luciano para fazer uma pré-pergunta antes da minha pergunta. Ou seja, uma pré-pergunta que já é antes da minha pergunta. Né? Pode isso, Arnaldo. Peraí, chama o VAR. É uma nova regra recém-inventada pela minha pessoa, entendeu? Por quê? Eu queria que a Vanise explicasse antes para o pessoal o que faz um psicomotricista, né? Que é uma profissão que a gente vê no Brasil, algumas pessoas se intitulando, falando, mas pouca gente, na verdade, sabe o que é a psicomotricidade, o que trabalha a psicomotricidade. Queria que você colocasse para os nossos fanáticos aí um pouquinho do que você faz e o que faz a psicomotricidade. Certo. Pois é, na verdade, os artistas marciais deveriam estudar muito a psicomotricidade, porque psicomotricidade e arte marcial têm muito em comum. Né? Eu comecei a estudar a psicomotricidade enquanto artista marcial, eu já comecei a estudar isso lá na minha graduação com fisioterapia, por conta de me encantar com crianças, já eu falo sobre isso, mas foi nas artes marciais que eu falei, meu Deus, né? A psicomotricidade é a ciência que está completamente afim das artes marciais. Por quê? Porque ela cuida não só da motricidade, né? E ela não cuida também só do emocional e da psique. Ela justamente cuida do encontro dessas duas coisas. Não sei se vocês estão vendo alguma relação aí com a arte marcial de mente e corpo. A psicomotricidade cuida disso. Então, ela estuda todo o movimento humano psicomotor, porque ela considera desde da elaboração, quando a gente pensa em fazer um movimento, todo o emocional envolvido nisso, né? A gente sabe muito bem como o emocional intervém no movimento, né? Uma coisa é a gente estar, né? Como é que a gente brinca do treino, né? No treino, no ensaio dá tudo certo, mas lá na hora da competição, na hora do vamos ver, na hora que você sobe num palco, parece que você não treinou nada a vida inteira, porque o emocional, ele toma conta e ele interfere no seu corpo inteirinho. Então, essa conversa entre emocional, entre a psique e a motricidade é do campo da psicomotricidade. E é isso que a gente se aprofunda. Então, em questões não só musculares ou motoras, mas, por exemplo, equilíbrio, que a gente sabe que tem a ver com o motor e com o psicológico, né?
com a psique, orientação espacial, esquema corporal, ritmo, relaxamento, tônus, né? Vocês sabem o quanto o tônus ele modifica conforme a gente está tenso, emocionalmente tenso ou emocionalmente relaxado, o nosso músculo responde na hora. Então, tem toda essa conversa, né, real que existe. E a gente aqui no Ocidente a gente teima em abordar isso como coisas separadas. E não, a arte marcial está aí para mostrar que é tudo uma coisa só, e a psicomotricidade também, né? Corpo e mente falando e agindo juntos o tempo todo, né? É isso. E agora, com a licença de Bruno Luciano, continuando a minha pergunta de 2 partes. Então, para quem não está muito habituado com psicomotricidade tem muito a ver com desenvolvimento motor também. Talvez seja a disciplina que mais tem a ver com desenvolvimento motor e muitas vezes atrelado realmente a treinamento infantil. E a Vanice tem um trabalho muito legal que eu queria que ela contasse sobre esse treinamento infantil na Moiá. Exato. Isso começou, na verdade, por conta da minha... Quando eu fui me especializar em psicomotricidade, a gente tem que apresentar um TCC, e eu apresentei um TCC relacionando exatamente a arte marcial, falando da arte marcial para crianças, né? E o quanto a arte marcial é importante para o desenvolvimento psicomotor da criança. Eles gostaram tanto que eles me convidaram para defender um memoir lá em Paris para falar sobre isso. E eu falei, minha nossa senhora, eu vou falar de arte marcial lá, né? Não quero nem ver, porque a gente tem essa ideia de que as pessoas rotulam a arte marcial e não veem isso academicamente, né? E foi assim, foi um sucesso, as pessoas amaram lá, né? Na Europa, acho que até gostaram mais do que aqui no Brasil. E foi a partir daí que eu comecei a incorporar isso na prática da arte marcial. Então, o que acontece, Felipe? Muitas vezes, eu como psicomotricista e como fisioterapeuta antes, eu atendi muitas crianças nos hospitais, né, no ambulatório, não só de maus tratos, mas também com lesões por conta de combates, crianças expostas precocemente a quebramentos, sabe? Ou a competições muito precoce. Então, aquilo, para mim, me deixou muito em alerta, né? Então, no começo, eu falava, peraí, mas arte marcial aqui não é para criança. Arte marcial não é para criança, porém, ao trabalhar com a psicomotricidade, ao introduzir a psicomotricidade e ao conseguir ver a arte marcial de um outro lado, se deu o paradoxo. Não, a arte marcial é para criança, sim, né? E aí é esse paradoxo. Por quê? Se a gente aborda a arte marcial do ponto de vista competitivo, de combate, de condicionamento físico, né? De muita disciplina, né? Militar, a gente está indo contra ao que a criança precisa para o seu desenvolvimento motor. Mas se a gente aborda a arte marcial olhando o ponto de vista psicomotor, de equilíbrio, né, esquema corporal, todas essas coisas que a arte marcial envolve, é um campo maravilhoso de trabalho que a gente tem com a psicomotricidade lá dentro, né? Então, aí que existiu que eu desenvolvi esse programa justamente para virar a chave, né? E vamos olhar o trabalho de arte marcial para criança sob um outro ponto de vista. Porque o que acontece? Muitas vezes, o trabalho com as artes marciais para criança, ela está muito misturada com o trabalho com adultos. Então, às vezes, o professor, né, o instrutor, ele sabe dar uma aula de arte marcial para adulto. E não sabe onde encaixar a criança lá. Acaba encaixando a criança lá no meio e a criança acaba tendo que seguir um programa que foi cunhado para um corpo maduro, crescido, fortalecido, enfim. E aonde é que está o olhar desse desenvolvimento, né, psicomotor? Tecnicamente, essa criança só poderia estar sendo exposta a esse trabalho mais pesado da arte marcial a partir da puberdade, talvez até da adolescência, né, para a gente não ferir esse desenvolvimento físico dela. Então, e aí, o que a gente faz com as crianças de 6 a 12, 13 anos? Né? O que a gente aborda?
né, para não machucá-las fisicamente e não expô-las precocemente a questões de combate ou de competição, né, que muitas vezes elas não estão preparadas. E a psicomotricidade, ela vem trazer um arsenal absurdo de trabalho para a gente fazer, e não só isso, né, a gente tem, aí vem a inteligência marcial para a criança, como é que a gente aplica a inteligência marcial, mas fazendo com que a criança possa se apropriar disso. Então, a gente tira a questão da violência, a gente trabalha, sim, a questão da agressividade, é importante. A gente não vai focar muito no combate, mas talvez num pré-combate, numa defesa pessoal ampliada, né? Fazer a criança saber se prevenir de confusões, de situações, como é que ela busca ajuda, como é que ela enfrenta um bullying, como é que ela decide, né? Não. Então, tem um ponto aí em que a gente consegue trabalhar muita arte marcial sem necessariamente entrar em combate, né? Sim, explorando o lado lúdico da arte marcial, né? Que criança que não ama brincar de arte marcial. E aí que é interessante, o IMC, ele não é da área de nenhuma arte marcial específica, ela é da conta de qualquer arte marcial, né? E aí você só decodifica para a sua própria arte marcial todos esses elementos do programa, a psicomotricidade, a inteligência marcial para criança, e o que eu considero mais importante de tudo, Felipe, é o trabalho com o educador, que é quem é que está ensinando, quem é que vai transmitir qualquer arte marcial para a criança. Esse é um dos focos, né, do programa, né? A gente sabe que a gente não ensina com o que a gente sabe, a gente ensina com o que a gente é. Então, se a gente não se trabalha como pessoa, dificilmente você vai conseguir passar uma coisa bacana para a criança, que é uma esponjinha e que está ávida para aprender tudo, né? O certo, o errado, o bom e o ruim, né? Tudo. É isso. Eu respondi, Felipe, no fim eu dei umas viajadas, né? Não, foi ótimo, foi ótimo. É porque o Luciano, ele fica tenso, porque ele quer falar, ele fica para mim assim, ó, posso ir, entendeu? Porque eu fiz 2 perguntas, ele fica respondendo. Não, de repente tem 3, 4, não tem problema. Luiz Felipe e seus amigos, é isso. Não, então, muito interessante essa parte toda aí de trabalho com criança, né? Aí eu queria uma curiosidade minha, né? Fisioterapeuta, artista marcial e foi fazer uma especialização em hospitalidade. Né? Como é que você juntou isso tudo para levar isso para esses seus programas de arte marcial, com essa questão de hospitalidade? O que você estava procurando quando você mexeu com isso? Pois é, super boa pergunta, Luciano. Eu sou uma pessoa bem eclética, né? Eu tenho uma formação assim bem eclética, porque no fundo a questão está centrada no desenvolvimento humano, nas pessoas, né? Na criança, mas no fim é o humano que está lá. E o meu trabalho dentro da Moyal Wing Chun sempre foi com relação a esse foco com o educador, né? Sempre. E eu acabei, assim, da psicomotricidade, e a psicomotricidade foi muito voltada para as crianças, embora a gente aplique isso com adultos também, dá para aplicar perfeitamente com adultos. Porém, esse outro olhar da arte marcial, que envolve o ser humano, que é o trabalho do educador, né? O meu foco sempre foi preparar os educadores, né? Preparar como ser humano para trabalhar, seja com criança, seja com adulto. E como o Grão-Mestre Léo sempre trabalhou a parte das artes da guerra, e a gente sabe da importância de você ter esse complemento, né? Do yin e do yang, as coisas têm que se complementar. Então, o meu papel dentro da Moyal Wing Chun, de co-liderança, sempre foi equilibrar. Então, se tem alguém falando de guerra, vamos lá falar de paz, né? E o que me trouxe a falar de paz? Justamente a questão da civilidade,
da gentileza. E eu descobri, nos eventos que a gente faz, que a gente tinha que receber, com programas, que a gente trabalhava não só com artistas marciais, mas com empresários, com professores, um monte de coisa. E o que contava muito nessa hora era a questão do acolher o diferente. Como é que a gente recebe quem não era, por exemplo, da nossa arte marcial? Quem não era do nosso programa? Como é que a gente recebe outras mentalidades, outras artes marciais, inclusive, que o IMC trabalha com outras artes marciais e não só o Kung Fu, né? Com outras culturas. E aí eu descobri, através de uma outra especialização minha, de uma outra pós, que foi em hotelaria, né? Por conta de cuidar dos eventos, desse outro, do meu trabalho dentro da Moyal Wing Chun, eu descobri esse mestrado, é o único no Brasil, mestrado em hospitalidade, que não tem nada a ver com hotelaria. Hospitalidade é você acolher o estranho, é a partir de uma dádiva, é você lidar com esses rituais de como é que você compartilha um espaço sagrado seu, que é a sua casa, ou que é o seu trabalho, enfim, com o estranho. E que tinha tudo a ver com o que a gente trabalhava, com outras culturas, né? A gente, como brasileiro, a gente acolhe uma cultura chinesa, né? A gente já tem... Isso é uma hospitalidade, né? A gente deixar isso entrar e conversar com a nossa própria cultura, sem que uma interfira na outra, ou subestime, ou enfim. Então, a partir desse mestrado em hospitalidade, eu descobri as artes da paz, né? Aí eu comecei a estudar mais a fundo a questão da civilidade, da gentileza, da comunicação não violenta, da dádiva, né? Que é muito o papel do professor também, né? De você dar aquilo sem esperar nada em troca, né? Não é uma troca comercial, né? Então, esse acolhimento vem daí, né? Essa história da hospitalidade vem daí. Aí eu não parei mais de estudar, né? Hoje eu estou envolvida com meditação, porque é uma das artes da paz também que eu considero, mas é uma arte para ser praticada mais individualmente, né? Eu sou artista também, eu trabalho com lápis de cor, e eu estou escrevendo um livro sobre meditação colorida, mas com esse foco em como você trabalha essa arte da paz dentro de você mesmo, né? Eu acho que isso vem equilibrar muito esse nosso trabalho com a guerra, que é tão importante quanto a paz, né? A guerra e paz são importantíssimos, ninguém é melhor do que ninguém, as duas coisas precisam estar em equilíbrio, né? Então, daí, como já tinha bastante gente falando de guerra, eu falei, bom, vou me dedicar, então, à questão da paz, né? E as crianças entram aí, né? As crianças entram nessa parte de trabalho com a paz, né? Trabalhar com o infantil é a hora de você trabalhar mais no universo da paz, né? E com o adulto, depois a gente deixa a guerra lá para ele. Olha, muito, muito interessante tudo que você está falando, Vanise, ressona muito comigo, com o trabalho que eu tenho tentado desenvolver. E assim, bem, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da arte da paz, né? Você tem o Wushu, né, que é o termo em mandarim para arte marcial, ou arte da guerra, e você justamente numa escola de Kung Fu, né, numa entidade internacional, né, que protege, né, uma família de Kung Fu, você falando sobre a arte da paz. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e como que um profissional, né, do Kung Fu pode desenvolver e o que ele pode fazer para desenvolver essa arte da paz dentro da sua escola, da sua família marcial. Legal, legal. Olha, até esse trabalho do IMC, da Inteligência Marcial para a Criança, por incrível que pareça, ele trabalha muito, por ele trabalhar o educador, por ele primeiro, a gente trabalhar a gente mesmo, né? Então, é uma forma de você trabalhar a paz dentro de um artista marcial, dentro de um guerreiro, né? A gente é muito especialista, como artista marcial, em trabalhar as artes da guerra, né? Mas é aquele momento em que você precisa estar trabalhando o complemento dele, né? O que seria, então, essas artes da paz, né? Então, existem diversas áreas em que a gente pode explorar isso, né? Uma delas, a que eu mais gosto, é trabalhar a questão da civilidade, e a gente sabe como isso é bem bacana dentro das artes marciais,
a gente admira, eu não sei vocês, mas na minha época, onde eu me apaixonei pela arte marcial foi na época daquela série do Kung Fu, com o David Carradine, não sei se vocês conhecem aquela série, e o que me chamava a atenção era a paz, a tranquilidade dele, a gentileza, ele era um gentleman no meio daquela confusão, aquilo sempre me chamou a atenção, né? Eu falei, poxa vida, olha aí a paz, né? A paz dentro de um guerreiro, que coisa mais linda, e como torna o guerreiro mais forte, né? E então essa questão da paz, ela envolve a hospitalidade no sentido do ouvir o outro, né? De você escutar, de você aceitar que existe o diferente e você deixar ele te ensinar coisas que você não sabe, sem que ele te transforme no outro, né? A gente estuda uma arte marcial chinesa, mas a gente não se transformou em chineses. Continuamos sendo brasileiros, né? Enriquecidos por uma cultura, uma outra cultura. Então, isso tem a ver com paz, né? Com essa hospitalidade. E a gente... e assim vai nos relacionamentos, na relação mestre-discípulo, né? Tem que ter muita paz nessa relação, né? Não pode ser uma coisa só mandatória, tem que ter muita escuta, né? Então, e para escutar, você tem que estar em paz, né? Senão você não escuta. E a meditação é o maior exercício, é você aprender a você escutar você mesmo, né? Muitas vezes a gente não consegue escutar nem a nós mesmos, né? É tanta informação, é tanta coisa, é tanta demanda que a gente não escuta, a gente não se escuta. E aí, como é que eu vou escutar o outro? Se eu não consigo nem escutar a mim mesma. Então, essa história da hospitalidade vem disso, a meditação é uma outra arte que eu considero da paz, né? A comunicação, como é que você se comunica, seja com o seu aluno, com o seu parceiro, aí vem a questão da civilidade, né? Por que a gente fala tanto de etiqueta chinesa, né? Essa é uma área que eu amo, adoro. A etiqueta ocidental e oriental é linda. A etiqueta chinesa, principalmente, que, né, às vezes bate de frente com a nossa etiqueta ocidental. E a etiqueta é uma comunicação não verbal, né? A comunicação não violenta, né? Porque muitas vezes a gente, dentro de uma situação de estresse, de pressão, de guerra, de combate, de coisas mais fortes, muito yang, né, vem a necessidade de você modular a sua forma de se comunicar. Então, a comunicação não violenta também eu considero como uma forma de expressar, né, de se trabalhar a arte da paz, a empatia, né, que mais que eu poderia dizer? Eu acho que a gentileza, enfim, eu acho que todos esses são temas em que a gente pode incorporar na nossa prática marcial. Isso vai nos tornar guerreiros mais fortes, mais humanos, né? E educadores também, né? O artista marcial, ele também tem essa missão de passar o legado adiante, né? Então, como é que a gente passa da melhor maneira possível? Eu acho que aí entra a questão da paz, né, que eu vejo. Pessoal, recebendo aqui hoje doutora Vanise Almeida, psicomotricista, fisioterapeuta e responsável pela formação das crianças de uma das maiores instituições de Kung Fu, de arte marcial chinesa do mundo. Então, lembrando a vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E voltando a esse trabalho psicomotor, que é uma coisa que eu também adoro, e eu acho que falta muito nas escolas de Kung Fu. Eu ouvindo a sua fala e acompanhando o trabalho do Bruno, do Luciano, nós sempre conversamos muito aqui o quanto o Kung Fu é rico, e talvez até por isso seja tão difícil trabalhar com Kung Fu, né? Porque não é apenas uma questão de luta, de marcialidade. Existem muitos outros contextos envolvidos e existem muitos especialistas dentro da especialidade. E isso é muito interessante. E um ponto muito pouco explorado pelos professores de Kung Fu realmente são as crianças. Como você disse, ainda há aquela cultura de você colocar as crianças como se fossem pequenos adultos, você faz pequenas adaptações, e como dizia uma amiga minha, não é gestão, é um jeitão que a pessoa dá para estar lidando com essas crianças, né? Eu queria que você contasse o pouquinho que eu conheço de psicomotricidade, minha área é mais da fisiologia, eu transito mais por ali,
mas eu queria que você comentasse um pouquinho, o pouco que eu conheço da psicomotricidade, há algumas adequações de idade, de tanto a tantos anos, algumas especificações motoras. Vocês trabalham dessa forma na Moiá, ou você criou um balizamento diferente entre as idades? Qual seria a dica que você daria de separação ou de forma de trabalho para os professores que estão assistindo a gente? Ótima pergunta, Felipe, ótimo. Eu acho que isso é fundamental. A primeira coisa que eu acho que para a gente conseguir trabalhar com criança, né, do melhor jeito possível, é separá-las dos adultos, né? Se isso for impossível, né, não tem condição, é pelo menos dentro da mesma aula você trabalhar programas diferentes, né, e não misturar isso, porque a gente está falando mesmo de serzinhos diferentes, né? Não são mini adultos, crianças não são mini adultos, são seres diferentes em formação e que precisam de uma atenção especial, né? Então, se for possível trabalhar a separação, melhor ainda. Por quê? Porque isso também, porque o foco do trabalho com adulto é um, e o foco do trabalho com a criança é outro. Então, fica difícil, muitas vezes, você conciliar na mesma aula esses dois objetivos tão diferentes, né? Bom, o que eu sugiro como psicomotricista, a gente sabe que a criança não nasce pronta, né? E nem nasce com o sistema neurológico pronto. Por incrível que pareça, a criança ainda está com o sistema neurológico todo em desenvolvimento até os 6 anos de idade. Então, porque se ela fosse nascer com o cérebro completamente formado, ela nem passaria no parto, no canal vaginal, não dá, né? Então, ela precisa desenvolver isso depois que ela nasceu. Então, a gente está trabalhando com crianças que ainda não estão com o sistema nervoso ainda maturo, né? Então, ela está aprendendo desde andar, equilíbrio, esquema corporal, linguagem, ela está aprendendo muita coisa, até os 6, 7 anos de idade, né? Tecnicamente, eu acho que, assim, a idade ideal para a gente pegar uma criança e expô-la às atividades marciais seria a partir dos 6, 7 anos, né? A gente sabe que, às vezes, né, o mercado, ele exige que a gente pegue antes, assim como as escolas hoje estão acolhendo muito antes, e a exigência dos pais também, com 3 anos, já que é a criança alfabetizada, sabe? É um atropelo muito grande. Mas a gente, às vezes, é obrigado a pegar essa criança antes. E aí eu sugiro você focar mesmo na parte mais lúdica, no brincar, a pegar bem leve, se for antes dos 6 anos, né? É mais psicomotora mesmo, né? Com perfumes de arte marcial, né? Perfumada com arte marcial. A partir dos 7 anos, dos 7 até a puberdade, aí a criança ela ainda está em desenvolvimento, né? No corporal, no motor, então a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado sim com a articulação, com todo o sistema muscular, por isso que só o brincar, não é à toa que o brincar é tão importante para a infância, o brincar ele já instrumentaliza, ele já dá tudo que a criança precisa para ela se desenvolver motoramente. Infelizmente, nossas crianças não têm mais brincar, né? Na quarentena, então, judiação, tiraram agora até a escola, o recreio das crianças, tiraram tudo, a criança fica na frente de uma telinha. É um absurdo isso, né? Cadê o brincar dessas crianças? Não se brinca mais na rua, não se brinca... Enfim. Então, muitas vezes, a nossa prática é a que vai fornecer um pouco de motor e psicomotor para ela, né? Por isso que eu acho que o brincar, ele tem que ter um peso muito grande no trabalho infantil. Não é no trabalho com criança, né? Da arte marcial. Não é tirar o marcial e colocar a brincadeira, não é isso. Senão vira recreação, não é isso. Mas é você conseguir fazer um trabalho marcial lúdico, né, onde você consiga trabalhar todos os aspectos psicomotores e você consegue no brincar trabalhar questões como disciplina, né, fair play, como civilidade, etiqueta. Você consegue trabalhar muita coisa, respeito às regras, muita coisa você consegue trabalhar com o brincar. Então, por isso que eu digo que a turma infantil ela tem que estar separada, porque muitas vezes o adulto não topa isso. Ele não vai querer ficar brincando. E aí você tem que tirar esse brincar da sua aula, né? Esse aspecto lúdico da sua aula, para poder atender os mais velhos.
Então, eu falo, dos 7 aos 12 anos é maravilhoso, assim, aí você pode trabalhar o marcial, né, o lúdico, o psicomotor, é bem bacana. Naturalmente, depende muito da maturidade da criança e da maturidade também do estirão dela, e ela vai querer já se caminhar para um trabalho mais adulto, né? Então, eu não tenho uma idade, sabe, sharp, assim, de falar, não, a partir de agora é adulto. Eu acho que você tem que fazer essa transição, mas o próprio jovem, né, a criança com 12, 13 anos, ela já vai começar a se interessar em brincar menos, e ela começa a se interessar naturalmente. Então, a gente tem que seguir muito isso. Ao passo que tem criança com 15 anos, que criançona ainda, sabe? Ainda nem entrou direito, né? Na adolescência. Então, não dá para fixar uma idade, mas é observando, né? Tem criança que vai pedir 13, 12, 13 anos, ela já vai pedir para estar com adulto. Tem criança que com 15 anos ainda está pedindo, não me deixa aqui, pelo amor de Deus, porque tá bom demais, eu quero ficar por aqui, né? Então, basicamente, eu faria isso. Mas se eu pudesse, né, se o mercado deixasse, eu acolheria crianças a partir de 6, 7 anos, não antes que isso, para o trabalho de arte marcial. Né? Uhum. É bem interessante essa questão da idade, né? Porque a gente tem alguns de 30 e poucos anos que também gostariam de estar lá ainda na adolescência, né? Não citarei nomes aqui, né? Mas tem uns trintões, uns quarentões ainda que estão lá ainda, lá atrás, tá, gente? Mas sabe que isso também me lembrou uma Isso coisa... é muito bom. Tem a ver também com a pergunta do Felipe, uma coisa que eu acho interessante falar. Outra coisa com relação às turmas infantis é que, normalmente, né, quando a gente monta um grupo de professores, a gente comete, eu acho que é um erro isso, de botar o aluno mais, o professor mais inexperiente, o que está começando, né, o mais... A gente acha que ele vai lidar melhor com uma turma infantil, e é o contrário. Né? Tecnicamente, a gente deveria estar colocando o mais experiente, o mais centrado, que tem mais bagagem de experiência para lidar com as crianças, e não o que está o estagiário, sabe? O que acabou de... Não, eu quero ser professor de arte marcial. Então tá lá, vai lá, começa com a turma infantil. E não deveria ser assim, né? Esse é um dos trabalhos que eu faço quando eu vou trabalhar, aplicar esse programa em outras escolas. A primeira coisa que a gente fala, não, vamos formar professores especializados no trabalho infantil, que é mais difícil do que trabalhar com adulto, muito mais difícil, eu considero, né? Eu acho que eu acho que é quase um castigo você pegar um professor iniciante e colocar ele com a criançada. Assim, é um teste, é saber se ele vai ou não vai. Mas é errado, você traumatiza os dois lados, tanto a criança quanto o professor. Os meus colegas estão rindo, mas eles sabem que é verdade isso aí. Porque é horrível, como disse a Vanise. Aquele que tem mais experiência que deveria cuidar dessas crianças, que tem mais bagagem, tem mais anos de... Não um professor recém-formado que ele, por exemplo, ele foi formado no meio de adultos. Nunca trabalhou com criança. Então, ele tem bagagem para adulto, ele não tem bagagem para criança. Aí no começo ele só replica. Mas agora chegou a hora. Olha, o olho chega a regalar, sai lágrima dos meus colegas. Que eu quebro o ritmo para falar de outra coisa sem ser arte marcial, mas que com certeza deve ter a ver com arte marcial no caso da Vanise. Eu queria que você citou há pouco aí numa das respostas, né? Falando sobre os livros de colorir. Achei muito interessante o seu trabalho nessa área. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que foi entrar nesse mundo dos livros de colorir. Se isso teve inspiração 100% no mundo das crianças, se é um sonho de infância não realizado, né? E se isso também dá para ligar com a arte marcial. Certo. Bom, eu acho que o ponto de encontro aqui é a questão da arte, né? Da arte marcial. Nós somos artistas, né? E os artistas, eles, no nosso caso, artista marcial, mas eu sempre me vi como artista, como artesã, sempre, né? A minha vida sempre foi pautada por trabalhos artesanais, enfim.
sempre. E até para contrabalançar a questão acadêmica, né? De mestrado, de estudar, de dar aula. E, então, era muito mental, 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 e a hora que eu relaxava era fazendo arte, né? Fazendo arte, jogando vôlei, fazendo arquearia montada também, para compensar, porque tem que ter ilha, né? Mas, mas a arte, qual foi o meu problema? Eu não sabia desenhar. Eu não sei desenhar até hoje, né? Não sei desenhar nem aquela bonequinha de forca, né? Então, pois é. Mas amo colorir. Cores, para mim, sempre foi assim. Eu sou apaixonada por... Não pode ter nada em degradê na minha frente que eu saio comprando, né? Qualquer coisa muito colorida é comigo mesmo. Até que vieram me apresentar esse livro de colorir para adultos. Olha a sacada dessa Joana Besford, né? Quando ela trouxe aqui para o Brasil, já era um sucesso isso na Europa, chegou aqui no Brasil, Jardim Secreto, que o diferencial foi trazer uma coisa que todo mundo gostaria de brincar, lápis de cor, colorir, aquela coisa de cheirinho de material escolar, sabe? Aquela coisa de que até hoje eu não posso passar na frente, eu sou a louca das papelarias, né? Não posso ver lápis de cor na frente, caderno, só não compro lancheira porque não dá, porque senão iria ter lancheira. Mas aquela nostalgia, né, da escola, e ela é muito simbolizada nos lápis de cor, né? Aquela coisa de abrir aquela caixinha com aqueles lapisinhos. Bom, quando veio essa história de trazer um livro de colorir para adulto, aí a gente fala, poxa, é para mim, né? Então eu não vou me rebaixar, não vou me humilhar, tendo que ficar fazendo aqueles desenhos infantis, não, eu tenho... E hoje, gente, vocês não fazem ideia de como tá esse universo dos livros de colorir para adulto, é absurdo, ilustradores assim de ponta, fazendo trabalhos lindos. E aí eu comecei a fazer o que eu mais gosto, que é colorir. Comecei a estudar como pesquisadora, a louca dos cursos, né? Fui fazer curso em tudo que era lugar para aprender a colorir. Aí eu descobri o hiperrealismo, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, no meu Instagram tá como Vani Vanilla, underline, que é onde eu exploro esse lado da meditação colorida. E aí entrei para o fotorrealismo, é o meu momento, é o meu tempo livre criativo, né? Ele entra no meu abastecer, né? Onde a hora que a cabeça não está mais aguentando, eu falo, não, agora para tudo, eu vou colorir, eu vou para um outro planeta, né? Não precisa... Eu brinco, eu falo, olha, lápis de cor e livro de colorir é a porta de entrada para drogas mais pesadas. É bem a porta de entrada mesmo, porque você dá umas viajadas absurdas na frente daqueles livros de colorir. É muito gostoso, eu recomendo. Muito bacana. Lembra muito, né, o trabalho meditativo mesmo, né? Sim. O trabalho, né, você entra em flow, né, durante a prática, não é? E está ali consciente, né? Mas ao mesmo tempo você num estado, né? Num estado mental. Você falou tudo, Bruno. Flow é a palavra, né? Eu estou escrevendo um livro sobre meditação colorida e justamente o foco é essa história do flow, porque é através dos lápis de cor, né? No meu caso, né? Como eu falo, eu dou uma sugestão, mas o flow a gente entra também escalando, correndo, né? Na marcenaria, basta você se impor um desafio, tem que ter um desafio, não pode ser muito entediante, porque senão você cai fora, e não pode ser muito difícil, porque senão você desiste, você não dá conta, você fala, não, isso não é para mim. Então é aquele desafio na medida certa, sabe? E aquilo que te mantém horas e horas lá, querendo vencer aquilo em flow. Exatamente, essa é a palavra. E flow é sinônimo de felicidade, né? Tem um psicólogo húngaro, o Mihaly Csikszentmihalyi, eles têm 25 consoantes no nome dele, não dá nem para pronunciar, né? Mas ele fala desse trabalho maravilhoso. Ele relaciona com momentos de felicidade, é pura felicidade mesmo. É bem bacana. Eu recomendo. O colorir, para mim, é onde eu entro em flow, né? Então, é mais isso. Muito legal. E você pode alcançar isso também através da prática do Kung Fu, do Tai Chi Chuan, né, dos Taolus, né, das formas, do treinamento em si. Isso é maravilhoso. O
Flow é um papo à parte. Um dia, se parte. quiserem, a gente vai ser bem legal falar disso. Vanise, voltando para a questão do trabalho com as crianças, né? Você falou algo que foi muito, muito pertinente, especialmente, né, quando eu penso na minha escola, né, de artes marciais. Você falou que quando você trabalha, né, a questão das artes da paz da inteligência marcial para as crianças, você trabalha com o educador, né? Você prepara, você tem essa visão de preparar o educador, porque no final das contas ele é que vai transmitir isso para a criança, né? E a importância dele ser, né? Dele realmente ser, né, o educador, ser a pessoa que ser um exemplo, né, das virtudes, né, que você está tentando transmitir. E aí eu queria te pedir, Vanise, como é que um educador, né, te pedir um conselho de como um educador, né, um artista marcial, seja um profissional das artes marciais, como um educador deve se preparar para trabalhar, então, com as crianças. Olha, eu acho que o que a gente tem que se ater, às vezes a gente se atém tanto a questões, né? Então a gente acha que tem que fisicamente, tem que saber as técnicas na ponta da língua, tem que ser um ótimo, né? Tem que ganhar competições, ganhar prêmios e títulos. Às vezes a gente se atém a isso, mas eu acho que a questão principal são as suas competências emocionais, sabe? Se você não trabalha você emocionalmente, como educador, vai ser muito difícil todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria passar através de você. Então, e o que eu considero essas competências emocionais? Primeiro, a escuta, né? A escuta. Porque o professor adora falar, né? Ele fala, ele ama porque ele está cheio de sabedoria, ele quer falar, mas ele não escuta, porque às vezes o que o outro precisa não tem nada a ver com o que ele está falando. Então, primeiro a gente escuta, para a gente saber o que o outro precisa, a gente vai, aí a gente busca alguma coisa, alguma dos nossos saberes e entrega para o outro, né? Por isso que eu acho que a primeira competência emocional é a escuta. Primeira competência, né? E entender que a gente está lá, como educador, a gente está lá para o outro, em função do outro. Eu acho que esse também é uma competência emocional que falta na maior parte dos educadores de qualquer coisa, né? Às vezes a gente se coloca lá naquele pedestal de professor, de mestre, de doutor, de sei lá o quê, e os pobres mortais ficam lá, né? E a gente não é assim, porque a relação não acontece assim, né? Claro que existe essa assimetria, né? Existe esse lugar de alguém que veio primeiro, de alguém que está um pouco mais à frente, porém, na hora de você trabalhar com o outro, é muito importante que você escute e que você transmita o que ele precisa, né? Dentro daquele universo, ele está precisando de alguma coisa. Por isso que a gente vê, mesmo quando a gente está mesmo num grupo fechado por idade, né? Que é o melhor dos mundos, né? A gente conseguir trabalhar com crianças de 7 a 9, né? De 9 a 11, de 11, ia ser perfeito, ainda por cima, se a gente conseguisse, além de trabalhar só com crianças, ainda conseguir focar em faixas etárias, assim, né? Mais afins. Mesmo eu trabalho só com crianças da mesma idade, né? 10 anos, eu amo. A criança de 10 anos, elas são uma delicinha para trabalhar. Mesmo que sejam só crianças de 10 anos de idade, ainda assim, você tem que escutar, porque tem um lá que é o tímido, que é o quietinho, o outro é o hiperativo, é o super hipertônico, é o que sobe pelas paredes, o outro tem uma história super complicada, né? O outro está muito da paz, está ávido por saber. Se você não escuta cada um desses, né? E aí que é o grande desafio do educador, é não massificar a sua aula. Então, como é que a gente trabalha, né, atividades que contentem, né, através de regras, através de reposicionamentos, né? Você enfatiza um pouquinho mais aquele hipotônico, né, aquele mais tímido, daí você segura um pouquinho mais o hipertônico para dar o equilíbrio. Você tem que ter essa autonomia lá dentro, né?
Isso é uma competência também, emocional, né? Você escutar, você discriminar o que cada um está precisando, entender que cada um é um, né? Embora a gente está trabalhando em um grupo, cada um é um, não tem essa de ser todo mundo criança, né? De ser todo mundo igual, cada um é um. E você precisa de muita competência emocional para escutar, para decifrar, né? E a principal competência, Bruno, que eu acho emocional, é a gente não projetar. Eu acho que professor professor, mestre de arte marcial, professor de mãe, pai, né? Qualquer um numa situação hierárquica, né? Diferenciada, projeta muito, né? Projeta muito os seus desejos no outro. A gente como artista marcial, a gente como professor, a gente como pai e mãe, a gente está só projetando, e não está escutando o outro, né? Não está escutando o que ele precisa. Quantos de nós não sofremos, né? Por ter que cumprir projeções dos nossos pais, dos nossos professores, né? Dos nossos orientadores de mestrado, a gente tem que lidar com nossos chefes. Então, a competência emocional tem muito a ver de você entender se você está projetando ou se você está ouvindo o que o outro precisa, né? E ainda que você, às vezes, ele pede alguma coisa, mas o que realmente ele está precisando? Às vezes ele não sabe nem elaborar o que ele está pedindo, o que ele precisa. E aí vai a comunicação não verbal, né, o olhar, muita coisa rola no não verbal, muita coisa rola, né, no sentido, e a gente é privilegiado, né, fisioterapeutas, professores de educação física e mestres de artes marciais, somos privilegiados porque a gente toca no outro, e isso é maravilhoso, né, poder tocar, sabe, poder ensinar através do corpo, ensinar através do toque, isso é maravilhoso, porque é uma outra forma da gente comunicar as coisas, né? E aumenta a nossa responsabilidade também, porque aí a gente está falando verbalmente, mas aí a gente está falando não verbalmente e a gente também está comunicando através do toque. O nosso tônus, né? A forma como a gente toca no outro é a comunicação que grita mais alto. Aliás, é bem isso, né? O verbal é o que fala mais baixinho na relação, né? O não verbal é o que grita as ações, os atos, né? Você estava falando isso, né? Acho que o Felipe estava falando isso, do que você transmite, do que você é. Não, você, né, Bruno, estava falando isso, do educador que é, né? Ele transmite com o que ele é, ele ensina com o que ele é, né? E não com o que ele sabe, muitas vezes, né? Pessoal, recebendo aqui hoje a professora Vanise Almeida. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E, como sempre, todos esperam esse momento que eu faço a pergunta derradeira àquele que queremos, por diversas vezes, tirá-lo do programa. Mas, na verdade, a conta do Zoom é dele. Então, não conseguimos isso, entendeu? Chifu Bruno Barros, como estamos no tempo? E passou o tempo já. Uma última pergunta? Você quer fazer uma última? Uma derradeira? Não, do Felipe não dá. Do Felipe não dá. Eu tenho poucas perguntas aqui, ó. Não sei se vai dar tempo. A última, então. A última. Infelizmente, vai ser, chegou o nosso tempo. Eu também sou acadêmico, Vanessa, então eu dou muita volta a fazer as perguntas, os meninos ficam agoniados comigo. Eu vou tentar ser objetivo. Eu não sei se você já chegou a ter contato com o seu programa com mestres de outras gerações, né, mais antigos, e eles dando de cara com esse novo tudo, né, que é tudo muito diferente da época que eles aprenderam. Como é que eles recebem esse novo momento, essa nova informação? Olha, que legal. Olha, eu fui muito privilegiada, Felipe, com relação a isso, porque durante desses 20 anos, né, no começo, o IMC ele foi cunhado dentro e a partir do Wing Chun para professores de Wing Chun. Mas o que acontecia? Começou a vir professores e mestres, instrutores de outras artes marciais, até que chegou um momento que eu nem podia mais falar de Wing Chun, né? E aí eu abri mesmo para todos os artistas marciais. E aí já trabalhei com capoeira, com mestres de capoeira, de judô, de karatê, de jiu-jitsu, de tudo que você imagina, praticamente todas as artes marciais acho que já passaram. E o que é interessante é que
eu não sei porquê, mas eu acho que só o fato de existir esse trabalho voltado para a criança, eu acho que já dá uma filtrada, sabe? Já meio que dá uma filtrada, e as pessoas que chegam para o curso, e independente da experiência delas, elas já vêm prontas para esse novo, sabe? E a gente vê que corporalmente é uma luta que elas travam com elas mesmas, né? Realmente uma luta mesmo. E aí que vai dar... A gente fica imerso dois dias, assim, imersos mesmo em trabalhos corporais muito voltados para essa questão, e brincar, e voltar a ser criança. E é engraçado porque a hora que você extrai, né, que você reativa essa criança que todas nós temos, aí parece que nivela todo mundo. Eu acho que a gente só precisa aprender a conversar com a nossa criança, sabe? E aí fica fácil. A maior dificuldade, eu acho, que é justamente quem não aceita vir aprender, sabe? Porque tem essa também. Não, eu já sei tudo, eu já sou mestre, né? Imagina, eu já sou grão-mestre, já sou 100º, 20º, sei lá o que, imagina que eu vou aprender a ensinar, não. Aí que está o problema, né? Quando a pessoa ela se fecha ao aprender uma coisa nova, né? Aí não tem o que fazer. Mas, como eu te falei, eu fui muito privilegiada, porque as pessoas que já vieram no curso e que já abriram as suas escolas para que eu levasse o programa lá, elas já passaram por essa fase, né, do ego, de não, vamos lá, vamos abrir, vamos ver como é que a gente faz para incorporar esse novo. Então, dá certo quando se quebra essa primeira barreira. E aí fica tudo igual, né? Quem tem 20 anos, quem é mestre, quem acabou de se formar, quem não é, sabe? Aí fica nivelado pela vontade de aprender, né? Pessoal, então agora já me despedindo, agradecendo imensamente a Vanise pela disponibilidade, simpatia e competência de estar aqui com a gente, tá bom? E já passando a palavra, não é isso, Lu? Ufa, eu achei que o Felipe ia falar de novo. Eu falei, ele vai fazer outra pergunta. Mas não, gente. Muito obrigado, Vanise. Espero que a gente possa ter aprendido um pouquinho e transmitido muito para o pessoal que está assistindo o canal, né? E fica os seus contatos aí, tá, gente? Vai estar embaixo na listagem. E mandem, tem aí o seu like, deixem o seu comentário, tá? Deem sugestões, se você gostou desse tipo de trabalho, desse tipo de abordagem que a gente teve aqui hoje, deixa aí nos comentários que a gente vai atrás, convida a Vanise para um outro papo, entendeu? Então, vamos lá, gente. Estou à disposição. Adoro falar sobre isso, e quanto mais eu puder estimular as pessoas a entrarem nesse universo, agradeço muito vocês por essa oportunidade de estar falando aqui, de vocês tão abertos e tão hospitaleiros, né? Muita hospitalidade do canal de vocês também, posso dizer. Poxa, Vanise, muito obrigado. Sua fala foi muito importante. A gente realmente vê essa necessidade, né, no mundo do Kung Fu, né, de ter uma especialização maior, né, no trato com as crianças, né, e mais bonito ainda ver o seu estudo das artes da paz, né, e sem dúvida algo que a gente precisa, todos nós, falando genericamente, né, sobre os profissionais aí do Kung Fu, né, sem dúvida precisam se aprofundar mais nisso. Muito obrigado mesmo, Vanise, pela sua presença. Eu que agradeço. Foto final? Foto final. Vamos lá. Faz uma pose aí, Vanise. Obrigado, Vanise. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Abraço. Até.